todos, estou mais um dia para mais um vídeo aqui nesse canal que tem o intuito de te ajudar, trazendo dicas práticas, né, nesse universo das sucessões, direito dos inventários. Hoje eu queria trazer um instituto que é bastante conhecido na prática e eu queria trazer características dele para melhor entendimento desse instituto, que é o direito real de habitação. Para quem que ele recai, como é que ele é constituído? Ele tem a origem com a morte do seu companheiro ou do seu cônjuge, ou seja, companheiro e cônjuge, eles têm esse direito, né? O cônjuge sobrevivente. Eles vão adquirir esse direito lá na morte da pessoa. Então, esse direito, ele diz o quê? Eu tenho esse direito, o que é que eu vou ter em relação ao direito real de habitação? Eu vou ter um instituto que vai me proteger para ninguém conseguir me tirar daquele lá que eu convivia, que eu tinha uma entidade familiar junto com o meu companheiro que faleceu ou cônjuge, meu esposo. Então, aquela entidade familiar, naquele núcleo familiar, naquela residência, ela vai ser protegida. E mesmo que, primeira característica, mesmo que eu não seja nem herdeira e nem meeira daquele bem, eu vou ter o direito real de habitação sobre aquele bem, ou seja, ninguém vai poder me tirar daquele imóvel. Nem os herdeiros, nem um terceiro, ninguém. Ele é o quê? Personalismo, ou seja, só recai para o companheiro ou cônjuge sobrevivente. Ou seja, o direito real de habitação, se a pessoa deixou apenas um filho, esse filho que residia com essa pessoa que faleceu, né, no caso, o seu pai ou sua mãe, ele vai ter esse direito real de habitação? Ele não vai ter direito real de habitação. Ele é intransferível, ou seja, eu não posso transferir de uma pessoa para outra. Ele é vitalício, por quê? Porque ele termina apenas com a morte da pessoa. Certo? Então, enquanto aquela pessoa viver, aquele direito real de habitação, ele vai existir. Só que eu não posso transferir de uma pessoa para outra, ou seja, ele é intransferível. E uma pergunta nesse contexto aqui que eu estou explicando. Eu posso renunciar o direito real de habitação? Majoritariamente tem se entendido que sim, né? Existem decisões isoladas, mas a grande maioria, sim, o direito real de habitação, ele é renunciável, certo? O que a gente pode trazer mais do direito real de habitação? Que eu afirmei também que independe se a pessoa é herdeira ou meeira. E também independe do regime de bens. Ou seja, comunhão parcial, comunhão universal, separação total de bens. Existe esse instituto? Sim, existe esse instituto, certo? Então, sempre que chegar direito real de habitação até você, um cliente que tem esse direito, ou um herdeiro que está dizendo que a companheira do pai ou a esposa, né, que faleceu, ela tem esse direito, ou ela vivia lá, então você já fique atento que ela já vai ter direito real de habitação e que esse direito é vitalício. Ele tem que ser, obrigatoriamente, para me exercer esse direito, ele vai ter que estar registrado na matrícula daquele imóvel. Não é requisito que aquele imóvel esteja com aquela restrição de direito real de habitação. Ou seja, não é requisito que aquele imóvel esteja gravado com o direito real de habitação, mas é um requisito bastante de precaução, de você alertar e orientar no inventário para o seu cliente, fazer esse registro, fazer essa observação, certo? Tudo bem. Esse imóvel, ele pode ser locado pela pessoa que está exercendo o direito real de habitação. Eu posso alugar para outra pessoa? Eu não posso alugar. Por quê? Porque é um direito que a origem dele é o quê? Para manter a memória viva de um casal que tinha a entidade familiar naquele lar. Então, para permanecer, para constituir essa mesma envoltura dessa entidade familiar,
se protege um dos cônjuges que teve aquela perda, que teve o falecimento do seu cônjuge ou do seu companheiro. E aí, preservando que ele, sim, também ficará morando ali, residindo ali. Então, o imóvel, ele tem que ser tido para sua moradia e não para você utilizar ele, no caso, fazendo uma locação ou não. Porém, se esse imóvel, vamos supor, esse imóvel, ele vai para o inventário, ele vai para o inventário. Ele vai para o inventário. E se esse imóvel, ele for recair para um herdeiro, ou seja, vamos supor que o herdeiro, né, acabou o inventário, esse imóvel com direito à habitação, ele deve ir para o inventário, ele tem que ir para o inventário, certo? Então, esse bem, esse imóvel, ele vai ter lá no inventário e ficar para um dos filhos, vamos supor, né? Na prática, nós que estamos advogando para aquela pessoa, é bom, é mais aceitável, é mais harmônico que a gente, né, indique que aquele bem, para até mesmo não ser prejudicado os outros herdeiros, seja no momento da partilha que recai para aquele herdeiro ou para aquele cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente, que recai para ele, porque ele já está ali na posse. Então, aí ele vai ter a posse e a propriedade daquele bem. E os outros herdeiros, mas por acaso, se recair para um outro herdeiro, se porventura não recair para a mesma pessoa que tem o direito real de habitação, se for para um outro herdeiro, o que acontece? Esse herdeiro que ficou com esse bem, ele poderá vender? Ele poderá vender. Só que é muito difícil na prática você vender um bem e aquela pessoa que comprou, ela não pode tirar o cônjuge sobrevivente que esteja gozando do direito real de habitação. Não pode. Mas nada impede que seja vendido. Mas ele não pode. Só se ele mesmo, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro sobrevivente, quiser sair. Então, essa é uma observação bastante importante na prática. Certo? Então, aqui, os outros herdeiros, por exemplo, o cônjuge está aqui, o cônjuge ele é sobrevivente e ele está ali exercendo seu direito real de habitação. Os outros herdeiros podem pedir aluguel proporcionalmente para aquele cônjuge sobrevivente que está no imóvel, que está usufruindo, que está morando e exercendo seu direito real de habitação, não pode pedir o aluguel. Ele não deve aluguel para os outros herdeiros. Vamos supor que esteja 2 filhos de um companheiro de uma pessoa que faleceu. Aqueles filhos não têm direito de receber aluguel daquele cônjuge sobrevivente que está exercendo o direito real de habitação naquele imóvel que era âmbito familiar juntamente com o falecido. Não pode, certo? Então, isso aqui é uma observação bastante importante. O direito de habitação, real de habitação é isso. Você tem um direito que você pode utilizar até a sua morte. Ele não é transferível, ou seja, eu não posso transferir para uma outra pessoa, ou uma outra pessoa, caso não tenha um companheiro ou um cônjuge, não pode ser relacionado para um outro herdeiro. Não, é só ou é o cônjuge, ou é o cônjuge sobrevivente, ou é o companheiro sobrevivente que estava no casamento ou numa união estável com aquela pessoa que faleceu, com decújios. Certo? Então, isso aqui é bastante importante a gente mencionar, porque muita gente chega perguntando e tem essa dúvida. E o filho? Não, mas ele só tinha um herdeiro, ele só tinha um filho, ou ele tinha 2. Não, o direito real de habitação é ao cônjuge e independe do regime de bens. Todo regime de bens, qualquer um que se inserir aquele casamento ou aquela união estável, vai ter direito real de habitação.
Muita gente acha injusto, por quê? Porque ele é vitalício. Então, até a morte da pessoa, não vai se poder tirar ela, a não ser, né, que ela realmente queira sair, que ela mude de cidade, ou que se o imóvel for grande para ela e ela quiser para uma coisa menor ou mais próximo de um determinado local de trabalho dela. E outra coisa, vamos supor, sou uma cônjuge sobrevivente de um casamento. Eu estou exercendo o meu direito real de habitação. Só que no meu nome, vamos supor, existe mais 3 imóveis. No meu nome, existe mais 3 apartamentos. Será que os herdeiros, eles podem vir e questionar isso na justiça? Juiz, essa cônjuge que está lá na casa e a gente não pode fazer nada, ela tem mais 3 imóveis no nome dela. Por que que ela não sai? Ela sai se ela quiser. Independe, certo? Uma coisa que a gente sempre tem que estar lembrando. Independe se aquela cônjuge companheira sobrevivente ou, se no caso faleceu a esposa, o cônjuge sobrevivente, independe se ele tem outros bens no nome dele, certo? Também terá direito de exercer o seu direito real de habitação. Então, eu queria aqui trazer essas características do direito real de habitação. É um direito, é um instituto que não é exigido que se esteja, né, na maioria dos cartórios, não é exigido que para mim exercer, eu preciso estar ali registrado na matrícula que aquele bem é um bem gravado com direito real de habitação. Não é necessário, não é exigência para você exercer seu direito real de habitação, mas é uma grande precaução. A dica é, registre. Se você tem um imóvel que esteja com esse registro de direito real de habitação, que você sim coloque essa gravação, esse bem pertence a fulana, né? E esteja exercendo o seu direito real de habitação, por precaução. Meu muito obrigada mais uma vez. Até o próximo vídeo. E se fez sentido, compartilha, comenta. Se tem alguma dúvida, deixa aqui que eu farei questão de responder todas as dúvidas. Meu muito obrigada mais uma vez.